Fala, Murilão, beleza? Bem-vindo, velho. Opa, Israel, tranquilão, cara. Prazer estar aí contigo mais uma Murilo, vez aí, né? antes de a gente começar aí, contar um pouquinho da nossa história, a gente trabalhou junto aí na RD. Foi. Bom, alguns papos de corredor, né, meu? Murilo na RD lá era... Tu era vendedor lá ou era SDR? Fui SDR na Resultados Digitais e não só de corredor, né, mas de viagem, né, cara? Muitas viagens diárias. É verdade, aquele Rum Palhoça Floripa lá era... Tá maluco. Mas fui SDR lá na RD, era do Top Gun lá. E foram 8 meses. 8 meses trabalhando lá, né? Saí, antes da RD já tinha tido a minha experiência como BDR aí, né? No caso. Velho, isso eu queria te perguntar, assim, como é que foi essa entrada nesse novo mundo de venda? Eu sei que muita gente aí não, principalmente os clientes aqui que eu atendo no Sul, é muito novo essa nova forma de vender, o Insight Sale como um todo, e muitas vezes eles ficam meio perdidos quando eu trago essa ideia que o vendedor, ele não precisa mais ser aquele cara que tem, pô, eu nasci com isso e eu sou vendedor, ele tem que ter muito mais aquela pegada de análise. Eu queria que tu trouxesse assim essa tua história, desde quando tu começou no mundo de outbound mesmo ali e entrou nesse novo mundo aí de vendas, nessa nova metodologia, como é que foi para ti? Então, em 2015, mais ou menos, eu sempre, na verdade, eu sempre trabalhei com vendas, né? Eu tenho aí quase 8 anos aí de comercial, só que sempre tive muitas experiências com justamente em cima disso aí que tu falou, naquele modelo antigo de vendas, né? Trabalhei na Nestlé, trabalhei na Oi, que são grandes empresas que já são bastante engessadas, em uma comparação com como é hoje, né? E aí, em 2015, dei o meio... O mercado estava passando por um boom, né, digamos assim, principalmente na área de tecnologia em Florianópolis, também, mas na verdade isso aí é uma questão até nacionalmente falando, né? Foi onde eu entrei de paraquedas mesmo, assim, cara. O pessoal, nessa época, as empresas elas buscavam, em cima desse modelo de pré-vendas, vendas, né, em cima dessa questão da venda de tecnologia, trazendo esse novo modelo. Era uma época que era o início disso tudo, então as empresas tinham o costume de trazer pessoas que tinham uma experiência em área comercial de empresas justamente que já tinham, né, empresas já consolidadas no mercado. Né? Na Nestlé, por exemplo, o perfil dinossauro da empresa também se reflete na estrutura de vendas deles, né? Então, assim, foi quando eu entrei na Exact Sales como pré-vendas, nunca tinha ouvido falar de pré-vendas, em todas as minhas experiências anteriores, nunca tinha trabalhado em nenhuma empresa que tinha essa estrutura de funil comercial, né? Essa estrutura de passagem de bastão ali nessa negociação, né? Então foi aí que eu tive o primeiro contato, né? Pré-vendas, ele foi onde eu aprendi o que é ser pré-venda, passei por alguns treinamentos, logicamente, que é justamente trabalhar em cima dessa questão da qualificação em função da otimização desse processo comercial, né? Então antes disso, em um cenário anterior, quando o vendedor ele tinha ele tinha nas mãos dele todo o funil, desde a abertura de negócios, né, até a maturação daquele cliente, o entendimento daquele negócio, até o período do fechamento. Isso aí tudo aí, o que acontece? Acarreta um sobrecarregamento desse vendedor, né? É, eu ia te perguntar até isso, e pouca gente sabe que eu já tive experiência como vendedor de software, consultor de software, tu sabe que a gente conversava muito lá, e eu via quando eu fui para Caxias do Sul por uma empresa X lá para abrir mercado. Então, o que eu fazia na época? Esse modelo tradicional que muitas empresas replicam, independente se é tecnologia ou não, né? Então, o Exatamente. cara vai lá, ele tem que prospectar para abrir mercado, então tu vai porta a porta, ou pega o telefone e fica ligando, e tu ainda trabalha aquele conceito antigo que é o vendedor que mais liga é o que mais vende. A gente sabe que não tem uma verdade assim, né? E a gente vai... Exatamente. Quero que tu explique depois isso mais para Claro. frente. Então, alguns mitos que não existem mais. É o cara que mais liga, é o cara que mais vende. Velho, isso é mito. Empresas que acreditam ainda assim estão fadadas a fracassar logo, logo. Então, eu ia lá, prospectava. Da prospecção, eu agendava uma reunião de apresentação, o funil de vendas tradicional. Na reunião de apresentação, então, apresentava todo o software. Muitas vezes eu não conseguia fazer a negociação, só apresentava o software. Daí, depois que apresentava o software, tinha que agendar com os board ou com os donos do negócio para ir lá e fazer de novo uma outra apresentação, começar a trabalhar uma negociação e aí apresentar preço.
Aí a gente ia para essa outra etapa de apresentação de preço e negociação, onde a gente ficava mais um ciclo tremendo aí negociando com o cara, para depois começar aquele choramingo, sabe? Dar desconto aqui, prazo de negociação ali, teste por algum tempo, para daí poder fechar. Aí nessa brincadeira já foram 6 meses, né? E o Exatamente. vendedor, que depende da comissão, acaba se quebrando. Ou uma empresa as startups de antigamente, né? Que começaram no mercado, acabavam não tendo grana para se manter, porque o ciclo de vendas era muito demorado. É muito lento. E se a gente conseguir pegar, por exemplo, uma visualização da agenda, né? Porque quando a gente fala em otimização, a gente fala de tempo, né? E aquela questão que eu até sempre costumo falar para os meus prospects e tudo mais, tempo é dinheiro. É uma coisa extremamente clichê a gente falar isso, mas é uma das maiores verdades que existem. Né? Então, esse novo modelo, ele realmente trouxe para otimizar esse tempo aí, como tu mesmo citou aí, onde o vendedor ele tem que disponibilizar uma grande... um grande espaço da agenda dele ali, no decorrer de toda essa negociação, né? Para dedicar a um único cliente, né? Por exemplo. Isso aí entra também justamente na visualização do cenário de cada cliente. Cada caso é um caso extremamente diferente. Então, assim, o papel dessa pré-venda feita, né? Seja tanto por outbound ou seja realmente por essa recepção desses clientes, desses prospects, através de alguma interação por via inbound, né? Essa análise desse negócio, essa detecção de dores, principalmente, de necessidade, é justamente o que é entregado, no caso, é entregue, né, para o vendedor, e ele faz o uso disso como ferramenta, daí sim, parte da negociação, que é justamente o que ele precisa depositar o tempo dele ali para fechar negócio. Né? O vendedor, ele vende. Claro. Né? Então, assim... Beleza, voltou. Murilo, se for fazer um comparativo assim entre a forma de vender tradicional das empresas, e não falando só do vendedor, mas o método tradicional que muitas empresas utilizam para vender, tanto B2B quanto B2C, para esse modelo de inside sale que muitas startups utilizam para vender, o que tu diria assim que é positivo de um lado e é negativo por outro lado? Por exemplo, assim, o CAC, né, o custo de aquisição por cliente, ele acaba sendo mais barato. O papel do vendedor, ele continua sendo aquele vendedor generalista, ou eu consigo otimizar o papel do vendedor, transformando ele num consultor mesmo de venda? Consegue dar essas duas diferenças aí para nós? Então, na questão da venda tradicional, né, eu acho que a principal a diferença, o CAC com certeza ele é uma das principais questões aí nessa otimização desse processo, dessa fluidez, né, dessa passagem de bastão, de todas essas etapas da venda, né, desde a pré-venda até o fechamento do contrato de fato, ou a venda de um produto, etc. Antigamente eu vejo que no perfil clássico desse vendedor clássico, né, uma coisa que talvez tenha se perdido, e obviamente isso aí depende muito de qual é o nicho que a empresa trabalha, o que ela vende, né? Isso aí são todos os fatores que trazem uma mudança, né, de percepção de todo esse padrão de venda, né, de estrutura. Mas uma coisa que eu penso que tenha se perdido talvez em função dessa nova estrutura é a questão, aquela coisa tete a tete com o cliente, aquele relacionamento maior com o cliente, no sentido de realmente o contato mais estreito e tudo mais, né? Só que a questão dessa nova estrutura de venda que vem principalmente atrelada ao setor de tecnologia, isso aí já não é tão necessário hoje, né? Por exemplo, minha primeira experiência com vendas mesmo eu fazia PAP, né? Aquela coisa porta a porta. Né? Eu trabalhei durante 1 ano e meio com porta a porta mesmo. Mas nessa época aí foi a minha experiência com a Oi, né? E nesse caso, dessa venda que tu já faz realmente, que já depende mais desse contato mais próximo com esse cliente, essa estrutura difere, né? Não diria que é pior, ele difere. Né? Porque tu não está tendo aquele contato inteiro com o cliente. Tu já o papel do vendedor já é uma segunda fase. Né? Na verdade, a terceira, que primeiro é a geração do contato, é a pesquisa, depois é a abertura de negócio através da pré-venda, e a terceira, sim, ele passa para o vendedor, onde faz a demonstração, onde faz todo o acompanhamento ali, o follow-up, até o fechamento do negócio em si. Né? Então, tenha se perdido talvez esse contato. Talvez também não seja necessário
na grande maioria dos casos, na verdade, não seja necessário ter esse relacionamento com o cliente. É óbvio que a minha experiência é com sistemas, né? Desde a época da Exact Sales, aí depois com resultados digitais, hoje com a Mosquito CRM, é justamente mais nesse sentido, né? A necessidade que tu precisa suprir do cliente, primeiramente detectar e depois suprir com aquilo que tu está vendendo, né? Isso foi importante, acabei esquecendo de perguntar, que você está na Mosquite hoje, né? Atualmente estou trabalhando na Mosquito CRM aí, né? Sim, legal. Eu estava vendo, assim, uma diferença que muitas pessoas acham que implantar esse modelo, tu tem que ter uma venda totalmente online, né? Então, tu tem que ter ali o inbound marketing funcionando e uma equipe gigante de inbound marketing funcionando para funcionar no inside sale. E pela experiência que eu vi, alguns clientes que eu atendi, eu acho que daria para implantar, e tu não precisa implantar todos os processos, né? A gente não precisa entrar muito ao fundo, o cara pode ir experimentando. Por exemplo, imobiliário. Uhum. O corretor imobiliário lá, que ele já liga para pegar clientes que tenham a intenção de investimento, a gente sabe que ele compra a carteira de cliente, né? Primeiro passo, já começa aí. Daria para automatizar essa compra? Com certeza. A gente sabe que se fizesse uma campanha de e-mail, ele iria conseguir segmentar melhor quais são aqueles possíveis compradores interessados. E o corretor seria mais quente também, né? Seria mais imediato. Claro, exatamente. E daí o corretor não teria que entrar em contato com ele. Aí entraria o SDR, né? O cara que faz a pré-qualificação. De toda uma... Na verdade, através desses dois pontos, tanto de uma lista, de uma compra de uma lista, por exemplo, é feita essa filtragem, porque tu imagina um vendedor ter que ligar para uma lista inteira, sendo que ali dentro daquela lista, a gente fala, né, eu costumo usar essa analogia, tá tudo muito sujo, tu precisa tirar o diamante do meio da lama. Né? Nem todos ali, às vezes, em casos de lista, as empresas já tenham fechado, ou já tenham, não existe a necessidade daquilo que tu está vendendo dentro daquela determinada empresa, ou o cliente, né, seja cliente final, no caso de imobiliária, por exemplo. Então, nesse caso, o papel do SDR seria justamente fazer uma filtragem, né, peneirar, para realmente entregar para a parte das vendas somente aquilo que, de fato, tem um potencial para fechamento de negócio. Né? Ok, detectei uma necessidade aqui, a necessidade é X, Y, Z, e é nisso que o vendedor trabalha em cima. Então, tu olha só a otimização, né, de um processo inteiro que o vendedor, num primeiro exemplo, teria que fazer todo esse processo, primeiramente ligar para todos eles, né? Mas o trabalho do SDR não fica somente na questão da ligação, não, mas uma parte que eu sempre costumo falar é a pesquisa, que é tão importante quanto. Né? Eu ia falar sobre isso, até Murilo te atrapalhando, e às vezes muitas pessoas acabam tendo, quem já conhece a área, uma visão errada do SDR. Quem está começando, e esse é o perfil do cliente que eu atendo, que ainda não está nesse mundo, eu faço uma analogia muito simples. Tu tem um vendedor, tu tem uma equipe de vendedores, aí tu tem um vendedor que é extremamente bom em fechamento. Tudo que cai no colo dele, ele tem um poder de persuasão que ele fecha. E tu tem um vendedor que é fantástico para prospecção. Ele consegue prospectar de uma maneira que nenhum outro consegue. E tu tem aquele vendedor que é o vendedor mais analítico, né? Que ele costuma saber qual o cliente que ele vai ligar, que ele não liga para todo mundo, mas os números dele acaba não sendo tão bom, porque ele não é um vendedor que faz prospecção, ele não é um vendedor que faz um grande número de fechamento, mas ele consegue bater a meta no mês. Então, essa inteligência de venda, ou insight sale, consegue ajudar muito até no perfil do vendedor, né? Sim. A gente conseguir identificar o cara que é muito bom em prospecção e tem uma análise, de repente, o cara que é bom em prospecção, me corrija se eu estiver errado, ele pode trabalhar muito bem com a SDR. O cara que é muito focado em análise e que sempre analisa antes de ligar, ele pode trabalhar um pouco antes na parte de análise de dados e na inteligência de vendas, para identificar o funil, aqueles que estão convertendo mais, não convertendo menos, analisando os pitches de vendas. Aí a gente vai entrar mais a fundo, mas deixa assim. E o cara que é bom, aquele cara que é fodão mesmo no fechamento, tem poder de persuasão, esse cara passa a ser o consultor de venda. Perfeitamente. Numa empresa, por exemplo, numa empresa que tenha esses três perfis, né? O cara que ele é bom em prospecção, ele fica fazendo de fato só a prospecção. Aquele vendedor que ele é bom em fechamento, por exemplo, ele vai somente receber leads que já estão muito bem prospectados através dessa pessoa, né, desse vendedor 1 aí, que já tem todo um critério muito maior, muito mais meticuloso ali em relação à prospecção e à identificação desses
dessas necessidades, né? Então, assim, ao mesmo exemplo, o vendedor B ali, né, que tem já toda uma questão mais analítica, entraria também no mesmo caso do vendedor que fecha, né? Porque assim, ele vai fazer é um vendedor que vai fazer uma análise dupla, né? Já vem algo extremamente qualificado, então assim, o atendimento que ele vai fazer com aquele cliente já é muito mais em cima da real necessidade dele. Então, basicamente, é uma lógica simples, né? Tu entregar para aquela equipe que fecha aquilo que já está totalmente detectado, que já tem existe a palavra, a pré-qualificação, a pré-venda, né? A apresentação do produto. Então, tu consegue transformar isso numa engrenagem, né? Tu consegue atingir através dessa detecção de perfil e colocar, de fato, essas especialidades desses vendedores em pauta, né? Tu atinge uma fluidez de funil muito maior e muito mais precisa e eficiente, com certeza. Né? Claro. Murilo, só para a gente conseguir explicar um pouco melhor, assim, para o pessoal, queria que tu desse um overview geral aí do Mosquite, do CRM, tá? E qual é a importância tanto do Mosquite em si, mas não só para quem tem toda a estrutura de Inside Sales funcionando, mas para quem está entrando também, que nunca fez uma análise, mas vai começar a fazer aquela primeira análise de venda, ou que nunca treinou os vendedores e não tem aquela visão sistêmica de qualificar lead. Como que o Mosquite realmente ajuda nisso e como tu vê a aplicação do Mosquite para empresas de contabilidade, médio porte, pequeno porte, imobiliárias, ou enfim, mais um mercado assim, digamos, B2B, né? Nem vamos entrar no B2C nesse momento. Perfeito. Bom, eu até voltando um pouco, né? Tendo uma análise aí a minha experiência, eu trabalhei no caso na Exact Sales, onde é pré-vendedor de outbound, o BDR, né? Ele faz, então já existe essa pré-qualificação, então assim, outbound. A segunda experiência. Beleza, coisa legal. BDR. BDR é aquele cara que vai na rua fazer a prospecção, isso? Não necessariamente, né? O BDR, ele é o cara que ele faz a pesquisa, né? A pessoa que faz a pesquisa por si próprio, não depende de chegada de lead ou de interação com qualquer tipo de conteúdo. Ele vai atrás no LinkedIn, em sites de emprego, por exemplo. Gente, é o cara que faz ali o social selling, é o cara que pega ele faz e vai qualificando. A abertura fria de uma negociação. Tá. Né? Então ele traz de fora de um cliente que não teve nenhuma interação com a tua empresa, com trial que seja, ou até mesmo conteúdo, e ele traz ele gera esse interesse, né, apresentando o produto, foca muito mais na questão do produto, gera um interesse, detecta essa necessidade, e aí fomenta realmente essa necessidade do cliente de assistir uma apresentação daquela de determinado, né, de determinada solução, e aí ele parte para a venda, né? Esse seria o caso do BDR. Legal. Desculpa deixar atrapalhado. Pode não, seguir. Tranquilo. No segundo caso da minha experiência com Resultados Digitais hoje trabalha com a RD Station, que é uma plataforma de marketing digital, né? Onde através, tu sabe muito bem disso, onde chega realmente, tu constrói ali uma entrada, né? Uma geração de leads através de interações com materiais teus, com abertura de e-mail, enfim. E aí chega esses clientes no teu funil comercial ali, né? Atualmente a Mosquite, o que acontece? A Mosquite ele é um CRM, né, que diferente dos CRMs que a gente vê no mercado hoje, que a sua grande maioria são CRMs que vêm dos Estados Unidos, em sua grande maioria, ele é um CRM genuinamente brasileiro. Já na parte do desenvolvimento dessa plataforma, né, colocamos alguns pontos aí específicos referente a essa questão de ser um CRM brasileiro. O que é? A economia, economia nacional, a questão do mercado, a questão da persona, tanto das empresas quanto do consumidor brasileiro, né? Então, assim, tudo isso aí é uma mescla onde nós trouxemos na parte do desenvolvimento para atingir uma fluidez muito maior ali na questão da organização dessa venda. Ele é um CRM, é um sistema que ele foi desenvolvido em cima desses pontos, né? Também, obviamente, pensando na parte do usuário, que é um dos pontos principais aí do Mosquite,
a usabilidade dele ela é mais intuitiva. O usuário ele tem ele já tem uma certa facilidade nesse uso dessa ferramenta, né, com tudo completo que um CRM ele tem, mas em função do mercado nacional. Né? Então, assim, tanto dos clientes quanto do próprio usuário, da empresa que está usando. Então, a usabilidade desse sistema ali, ele tem uma facilidade muito maior ali na organização na organização da parte comercial dele, né? Desde a entrada ali, é tudo completamente customizável. Então, assim, uma coisa que a gente focou bastante ali, que a gente foca muito em cima do Mosquito CRM, é justamente nessa facilidade do usuário, que daí, em comparação com a geração desses leads, né, tu tens uma organização do teu funil muito melhor, porque não adianta nada tu ficar gerando uma porrada de lead por via inbound, ou um cara que é muito bom em BDR, muito bom no outbound ali, ele traz um monte de negociação, mas tu não tem uma negociação, tu não consegue colocar ali, não consegue tratar o teu cliente, né, gerando atividades, gerando um contato ali com ele ali. Exatamente isso que eu ia falar agora, aproveitando o teu gancho. Então, para quem está começando agora e até então não tinha o controle dos prospects, dos leads, né? Ou vai começar a ter esse controle. Então, basicamente, aí tu vai me ajudando que eu vou falar, tá? Claro. O cara vai pegar o CRM da Mosquite e lá tu tem funil de venda tradicional. O que é o funil de venda tradicional? Tu tem os prospects, desses prospects tu vai ligar ou tu vai visitar, então tu vai qualificar ele, né? Exatamente. Então, tu qualifica, fez a visita com ele, e esse prospect, ele definiu que ele vai avançar na negociação contigo. Então, tu apresenta uma proposta e entra na fase ali, já quase final do funil, de apresentação de negociação. O cara está quase fechando contigo, está nesse período de negociação, daí que vai para o fechamento, onde vocês vão bater martelo, assinar contrato, te pagar. Mas dentro de cada uma dessas etapas, nós, que já fomos vendedores, tu que ainda sabe que existe follow-up, né? Então, eu prospectei o cara. Se eu prospectei o cara, agendei uma demonstração, agendei uma visita e não fui nessa visita, ou o cara me deu o pé lá que não vai conseguir participar, e eu não coloquei numa agenda, eu não registrei essa atividade, com a demanda das próximas prospecções, eu posso esquecer que eu tinha que visitar esse cara. São muitos, tu tem que lidar com diversas negociações ao mesmo tempo. Então, essa organização ela é extremamente... ela é fundamental, não somente em função do fechamento do contrato, mas até o posterior a isso, pós-venda, por exemplo, que é o acompanhamento ali, vamos supor, tu tens uma, né, tu precisa, aquele cliente em potencial, tu já estás acompanhando ali o uso que ele tem em cima em determinada ferramenta, ou como é que ele está, tu estás acompanhando toda a questão do uso, né, dele em cima daquilo ali. Ou vamos supor em um outro cenário que tu venda algum produto de prateleira, por exemplo, tu vai saber através dessa organização que o CRM traz, justamente qual que é o momento em que tu podes ligar para ele novamente para poder fazer, por exemplo, um upgrade. Velhos, me trouxe um insight muito legal. Vamos pegar aí a galera que vende aparelho telefônico, computador e coisa assim. Aí teve todo o trabalho lá para prospectar o cara, eu não estava pensando no pós-venda, prospectou o cara, e esse cara comprou, fechou o negócio e comprou um produto que tem garantia de 1 ano. Uhum. Quantas empresas deixam de ligar para o cliente 1 ano depois de ele ter comprado para perguntar, tu gostou do produto? Exatamente. Tu usou ele? Como é que foi a garantia? Mas vamos renovar de repente? Como é que está o teu produto? Quer comprar outro? Quantas pessoas... aquela velha máxima, né? É muito mais fácil tu vender para quem já é teu cliente do que ter que buscar novos clientes novos. Exatamente. Novos. Não, exatamente. E não só. E essa pós-venda também serve para venda para vendas agregadas, que a gente chama. Né? Então vamos supor, nesse exemplo aí, ele já terminou ali tá próximo ali da garantia, né, daquele determinado produto ali, tu vai ligar para ele, ele vai te passar esse feedback. E também não somente nessa questão de tu obter a parte do feedback desse cliente, mas também realmente tu saber qual que foi a intenção dele ali, como é que foi essa experiência dele, o produto, né, a conclusão final dessa experiência dele, o que ele está precisando, e também em função do pré-venda, já até mesmo no funil comercial da primeira venda com esse cliente, né, trazendo um exemplo, já pegando um pouco lá do início da conversa, saber já detectar se aquele cliente que quer X, que já detectou a própria necessidade dele, que precisa de X ferramenta, se existem outras necessidades que tu possa atender. Claro. Né? Então, esse acompanhamento posterior é extremamente importante.
para manter o teu cliente em base, para manter o teu cliente satisfeito, para fazer essas vendas agregadas, que obviamente, né, isso vai trazer mais satisfação, e satisfação do cliente hoje é uma coisa extremamente importante, né? A gente vê principalmente pela parte do CS, né, do Customer Success aumentando drasticamente em todas as empresas desse ecossistema hoje, justamente para trazer, para manter aquele cliente ali, sempre através dessas atividades que tu agenda, através dessa organização da tua carteira de clientes, de todo o teu funil comercial, né? Então não é realmente somente bateu o martelo, fechou. Um CRM, ele serve também para tu manter e a gente sabe que a realidade do povo brasileiro é que poucos conseguem se preocupar com o pós-venda, né? Até porque se tu não tem controle, como é que tu vai olhar para o pós-venda? Exatamente, tu não sabe o que teu cliente está passando, e é extremamente errado tu esperar que o teu cliente ele abra um ticket para falar contigo, por exemplo, né, através do cara vai abrir quando você tá com dor, né, meu? Exatamente. Então, assim, tu já fazer esse acompanhamento aí pré-datado, digamos assim, né, pré-agendado, utilizando uma ferramenta que te ajude, porque também a gente não está falando de 1, 2 clientes, a gente está falando de uma cacetada de pessoas que tu precisa acompanhar ao mesmo tempo. Então, ter essa organização da tua agenda, essa organização dos teus negócios já fechados também, né? E que estão fechando é importante realmente em função da venda mesmo, né? Tanto a primeira venda quanto vendas agregadas, vendas posteriores ali e satisfação do teu cliente. Não, só para a gente, acho que ficou legal, a gente vai ter que fazer outros webinars, mas para a gente fazer um fechamento assim legal. Então a gente falou de BDR. O BDR o BDR, ele é o cara que é o code, né? Digamos assim, o cold prospect, né? O cara que vai atrás das negociações e detecta no mercado sem necessitar uma interação desse cliente. É realmente ele ir lá e cutucar o cara para ver se ele tem essa necessidade, sem que ele espere que ele levante a mão para isso. O BDR no mundo do imobiliário é aquele cara que tem a lista comprada, ele pega telefone por telefone e vai gerando a necessidade no cara de comprar, certo? Por exemplo. Ou que vai porta a porta, ou pega o Facebook lá e verifica... Ou pega o Facebook, vê quem é que tá atrás de uma casa, por exemplo, quem é que tá realmente indo atrás, pesquisando, né? Sobre isso. Pega o LinkedIn lá e vê qual é a formação do cara. O BDR ele não espera ele não espera pela levantada de mão, né? Então o BDR é um cara ativo, né? Um vendedor ativo. Exatamente. Legal. E o SDR? O SDR ele já faz um atendimento que é posterior a essa levantada de mão, ou essa levantada de mão não necessariamente é a minha tenda, né? Mas pode ser também uma interação que ele tenha tido com algum material teu, uma entrada no teu site, um próprio trial que faz, por exemplo, que esse prospect faz no teu sistema, e daí tu vai lá, o SDR ele faz essa ligação para saber o porquê, o motivo, né, disso, e aí ele faz a qualificação e passa essas informações já para o vendedor, né? Por que o SDR também é importante? Nesse sentido. Dentro do SDR entra aquela questão do diamante na lama. São pessoas curiosas, às vezes concorrentes teus que estão querendo saber como é que é a tua ferramenta, ou realmente estudantes, se for o caso, de material, entendeu? Então, ver realmente dessas interações quem que de fato pode tornar-se um cliente é o papel do SDR, e também colher as informações mais precisas em cima dessas necessidades para passar para o vendedor, para ele ter esse material aí para fazer um fechamento de o SDR, mais rápido, né? Por exemplo, vamos pegar a imobiliária lá, que sempre tem um monte de gente perguntando muita coisa nos portais, né? O SDR poderia qualificar essas pessoas. Claro que a gente sabe que a automação qualificação de lead poderia fazer isso, mas falando para um modelo que está começando agora. Então, o SDR poderia ajudar nisso. Se eu faço um evento, uma feira, uma palestra gratuita, o SDR poderia entrar em contato com não clientes que participaram desse meu evento?
Com certeza, principalmente porque ele já tem aquela informação sobre o que é o evento, né? Então ele já pode abrir uma conversa com aquela pessoa. Eu vi que você se inscreveu no nosso evento aqui, eu queria entender um pouquinho qual que foi o motivo dessa inscrição, se isso vem, né? Obviamente isso é o pitch que tem que ser trabalhado. Estou falando de uma maneira mais generalizada, né? Detectar ali qual que foi a intenção dele, qual que é a intenção dele em cima daquele evento, justamente para ver se aquilo ali faz parte de uma dúvida né, de uma dor que esteja escondida ali em cima daquele prospect, né? Claro, tu trouxe uma coisa bem legal, até anota aí. Vamos falar no próximo webinar sobre pitch de venda para BDR, SDR e vendedor. Show de bola. E o consultor de venda? Foi lá, passou pelo BDR, pegando um modelo tradicional, que é o cara foi lá, prospectou, BDR. Prospectou, largou na mão do cara que vai qualificar, SDR. O SDR qualificou, identificou que o lead, o prospect, tinha condições de comprar, chamou o vendedor lá, o consultor disse, olha só, filhote, pega esse cara e só tira o pedido. Aí o vendedor entra com a parte final, que é a negociação, certo? Que é a negociação, exatamente. Por exemplo, o SDR ele detecta a necessidade e o papel do vendedor nesse... Porque assim, então para o vendedor fica fácil, é só chegar lá e bater o martelo. Não. O vendedor ele vai fazer o cara, vai realmente ver qual que é a melhor opção de compra para aquele cara e realmente tentar fazer uma venda muito maior, por exemplo, obviamente sempre atentando à questão da necessidade do cliente, né? Tu não pode vender uma... O cara está ajudando, então, o cliente a comprar. Ele deixa de ser aquele vendedor chato e passa a ajudar o cliente. Passa a ser um consultor, a fazer a melhor escolha para aquele cliente, né? Em cima do que o SDR, que o BDR já detectaram de uma forma anterior, né? Então, a gente, nesse caso né, a gente tem hoje já nesse perfil de negócio, a gente tem 2 agendas, né? Então, assim, o vendedor ele já recebe ali, já tendo todo o cenário daquele cliente, ele já vê, vamos supor que seja existem diversos planos, né? O vendedor ele já analisa ali, vê qual que é o melhor plano para aquele cliente e de maneira extremamente rápida e fluida, ele já faz ali a melhor proposta para o cliente e, obviamente, já faz um fechamento aí mais rápido também, né? Legal. De qualidade. Imaginando assim, eu não sei qual vai ser a proporção dessa live, a minha ideia era mais compartilhar um pouco do conhecimento com o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, ter essa visão, mas digamos que o cara foi lá, viu a nossa live e, quero saber mais, quero contratar a Mosquite, quero implantar o meu processo de venda. Apesar de hoje eu sou parceiro Mosquite, ser parceiro também da Resultados Digitais, nada melhor do que alguém que está na casa para falar melhor como é que funciona esse processo do cliente mesmo, que tem a intenção ou de conhecer mais sobre esse novo mundo do Inside Sale, ou de realmente ir mais a fundo e contratar a ferramenta. Bom, lá no site do mosquitecrm.com.br, né? Lá tem todas as informações ali referente ao próprio ao CRM. Nós temos alguns vídeos também explicativos e tudo mais. E inclusive também já para fazer aí também um convite para todo mundo aí acompanhar o Toca o Sino das Vendas, né? Que é um dos nossos, que o Caio A, que é com o Caio A Freitas e o Eduardo Rodrigues, são nossos diretores comercial e de operações aqui, que eles falam justamente sobre esse universo de vendas, né? Bom, eu acompanho, velho. Isso já tô macaco velho, eu acho fantástico o que eles fazem. Meu. Não, é muito legal, inclusive até agora, eles estão lá no evento da Dreamforce, né? Dreamforce lá em São Francisco. Vou voltar agora quarta-feira e já está rolando a segunda temporada do programa, então assim, o pessoal pode acompanhar lá também, aquilo ali é um material que é vinculado à Mosquite, né? Apesar de ser um programa, entre aspas, independente, ali tem bastante informações sobre essa estrutura, sobre estrutura comercial, sobre esse universo no geral, né? E no próprio site da Mosquite ali também tem ali pode fazer uma solicitação ali de contato conosco, que a gente atende aqui, explica de uma maneira bem melhor ali, bem mais direcionado em cima da necessidade ali. Claro. Eu vou deixar, eu boto o link ali, pessoal, a consumir. Show. Velho, brigadaço, tá? Brigadaço mesmo. Eu que agradeço aí, cara. E somos aí, novamente aí parceiros, né? Mais uma vez aí, cara, pode contar conosco aí. Estou aqui completamente aí à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento aí sobre qualquer assunto aí referente a isso. E fechamos uma próxima aí também, né? Fechamos uma próxima, que eu tô com um papel aqui que eu trouxe e agarrei como de suma importância, assim, não, então eu preciso trazer essas informações para que meus clientes, claro. E quem não é cliente também,
Porque tem muita gente que não está na fase ainda de contratar um CRM. Mas é muito melhor tu descobrir as tuas necessidades, saber que tem uma forma diferente de fazer, não diferente, mas melhor, né? Porque daí a gente entra naquele velho, aquele ditado, o Willis que diz o seguinte, nem sei quem foi que disse, Einstein, Jubileu, Maquiavel, não sei quem disse, que é o seguinte, não adianta tu querer resultados diferentes e continuar fazendo as mesmas ações, né? E, exatamente. Porra, muitas empresas reclamando do mercado brasileiro, reclamando da falta de mão de obra, mas não olham que tem uma forma melhor de fazer. Não existe. A otimização, ela sempre é possível, né? Independente de crise, independente de, enfim, isso aí é uma coisa completamente normal, não é só uma questão brasileira, mas em qualquer país. O mercado, a economia, ela passa por essas, né? Por essas etapas, essa sobe e desce, e realmente tu ter essa resiliência, principalmente, né? E visão de mudança, visão de otimização desses processos aí, tu não vai ter cenário ruim de jeito nenhum. Beleza. Meu velho, beleza? Valeu, brigadão. E quem quiser ver o Murilo tocando lá um pandeirinho, um cavaquinho, vai no YouTube dele ou no Instagram, ele vai passar depois aqui. Qual é o Instagram lá? É @Murilo. Murilo Salazar. Murilo Salazar lá já tem Murilo Salazar. Altas stories lá dele pagodeando um pouquinho. Brincadeira, ele não toca pagode, tá? Não, mas tem uns negócios lá, tem uns som lá. Se quem quiser aí dar uma olhada aí. Beleza, valeu, meu velho. Um grande abraço. Já é nóis, cara.